Atos capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra, dentro da tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tive escravizado, disse Deus. E depois disso, sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça, sabedoria antes de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e os nossos pais não achavam alimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E a segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e os nossos pais. E foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia José. E esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado por 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, e era poderoso em suas palavras e obra. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo, maltratando um deles, defendeu e vingou ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, porque vós agravais uns aos outros. E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe ou juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo em uma sarça. Então Moisés, quando viu isso, maravilhou-se da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo:
Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, de Jacó e de Moisés. E todo trêmulo não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Tendo visto isso, atentamente a aflição do seu povo, que está no Egito, e ouvia o seu gemido, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, ao qual havia negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que aparecera na sarça. Foi este que o conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele o ouvireis. Este esteve entre as congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para dar-nos a luz, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram, e em seu coração tornaram-se ao Egito, dizendo a Abraão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. E naqueles dias fizeram bezerros e ofereceram sacrifícios de ídolo, e se alegraram nas obras de suas mãos, mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro do profeta, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Maloque e as estrelas do vosso Deus Renfã, figuras que vos fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual os nossos pais, recebendo-o também, levaram com José, quando entraram nas posses das nações de Deus, lançou para fora da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o nosso Deus de Jacó. E Salomão edificou a casa, mas o Altíssimo não habitava em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Os céus é o seu trono e a terra estrado dos seus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez as minhas mãos todas essas coisas? Homem de dura serviço e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, e assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora foste traidores e homicida. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, não aguardes? E ouvindo eles isso, enfurecidos em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. E expulsaram da cidade e apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho,
clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amanhã continuaremos.